Cumprimentamos todos os que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para o habitual Evangelho no Lar. Esta reunião semanal que nós realizamos na nossa casa para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus, a fim de os compreendermos melhor e implementarmos na nossa vida. Como habitualmente, para prepararmos o ambiente na nossa casa, nós vamos começar com uma canção, mas antes não esquecer de colocar a água, a jarra, sobre a mesa, para que no final todos os participantes possam beber essa água que a espiritualidade amiga irá fluidificar. Então, vamos escutar uma canção. Página 5, Quero Caminhar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Aqui estamos, Senhor Jesus. Mais um dia para darmos início ao Evangelho do Lar. Pedimos, Senhor, que a espiritualidade amiga e protetora nos acompanhem nestes minutos, nos auxiliem na percepção da mensagem que hoje vamos ouvir, que consigamos nós assimilar a mesma para que ela seja o nosso guia para a semana que está a decorrer. Somos muito gratos, Pai, por esta bênção, por todos os ensinamentos que podemos extrair do Evangelho, das mensagens que Jesus nos deixou. Pedimos, Senhor, se possível for, que os nossos familiares que se encontram na pátria espiritual possam também acompanhar-nos neste nosso Evangelho do Lar. Que estas bênçãos, esta luz que vamos receber, irradie também para todos os lares, para todas as famílias tão necessitadas de ouvir a Tua palavra. Abençoai, Senhor, este nosso momento. Que esta bênção chegue a todos, como há pouco eu referi, que assim seja, graças a Deus.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demónios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Com esta recomendação, ele prescreve que ninguém se faça pagar por aquilo de que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demónios, isto é, os maus espíritos. Esse dom fora-lhes dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar à propagação da fé. E lhes disse que não fizessem dele comércio, nem especulassem com ele, nem fizessem dele meio de vida. Preces pagas. Disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser os saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, São Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40 e São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Disse também Jesus: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, a sambar com as fortunas. A prece é ato de caridade. É um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cuja extensão é proporcional à soma que custe. Ora, uma de duas coisas. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se forem necessárias muitas, por que dizer apenas algumas, ou quase nenhumas, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-la em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como pois alguém que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção. Faria pagar um pedido que pode não ter resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita da sua misericórdia a uma soma de dinheiro. Do contrário, resultaria que se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam suspensas. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer o preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, é para todos. Para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, será mais lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, mais das vezes, dispensado de orar ele mesmo, porquanto se considera quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor de pensamento de quem se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro para orar por ele? Qual é o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a um outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? A mensagem de hoje, do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Venalidade. O mundo está cheio de seres venais, vazios e sem valor. Jesus, entre todos os seus ensinamentos, destacou um que aponta
se expurga essa nódoa da sociedade humana. Aquilo que de graça se recebe, de graça se deve dar. Certamente que se referia a tudo aquilo que provém do Espírito e que tantos infelizes vão comercializando, iludindo e explorando na ignorância dos humildes. Amplia a tua força espiritual. Convida para essas bodas de amor aqueles que te não podem retribuir o repasto espiritual. Não te deixes corromper pelas tentações que se te lançam na caminhada. Vigia sempre as propostas que te fazem, tantas vezes indecorosas, procurando rasteirar-te na caminhada para Deus. Se o amor te arrebatou para a seara da dor, ajuda, sem olhar a quem, olhos postos no divino amigo que se deu em holocausto por nós. Se a dor te força a procurar consolo, não corrompas nunca, não destruas, com propostas de qualquer jaez, a fonte que pode dessedentar tantos sofredores como tu. Se há explicações da Boa Nova que são claras para todos aqueles que possam ouvir ou até ler estas curtas mensagens, esta de facto é uma delas. O dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos de Deus refere-se Jesus àquilo que foram os seus exemplos. Ele, tudo o que fez, nas explicações que trouxe do Pai, como nos exemplos de ajuda espiritual e de ajuda física àqueles que lhe pediam ajuda, ele nunca levou nada a ninguém. E ele demonstrou que o que sabia, o que tinha trazido do Pai. O Pai que é Deus, o Pai que é o nosso Criador e que deu a Jesus essas faculdades extraordinárias de poder ajudar o próximo, como ele o fez, como os apóstolos fizeram depois da partida de Jesus. Mas ao longo dos tempos a gente tem observado que, de facto, estas interpretações objetivas, concretas, que estão na Boa Nova, são interpretadas pelo homem de forma diferente, distinta. Vemos um pouco por todo lado que nem sempre assim os homens utilizam os preceitos divinos, mas cada um fará aquilo que o seu livre-arbítrio lhe propuser. O que queremos dizer é que, de facto, todas as instruções que vamos escolhendo, como as preces, como no segundo tema, na segunda mensagem, ouvimos, as preces, mesmo sendo pedidas a alguém para serem executadas, para serem feitas, são preces que vão ser orientadas para alguém que no mundo espiritual terá condições ou não de poder ajudar aqueles que pedem, que estão com dificuldades, que estão com necessidades na Terra. Então é Deus que está por trás de tudo. E se é Deus que nos oferece essas condições, quando o nosso merecimento assim o permite, se é Deus, e nada cobra e nada nos leva. Quem somos nós? Aqui que somos meros instrumentos na Terra para executar essas ordens, essas orientações, porque Jesus disse, no seu tempo, depois de partir, ide e anunciai a Boa Nova a toda a criatura. A Boa Nova está aí, incluindo estas ajudas, estas práticas, aquilo que as casas espíritas devem fazer e de exemplificar e demonstrar, devem fortalecer-se nestes princípios. De facto, orientações divinas são orientações que devemos dá-las a quem delas precise. E por isso nós pomos sempre em evidência que tudo deve ser feito de acordo com as orientações que estão dimanadas no mais alto. É por isso que é bom observarmos sempre aquilo que às vezes se passa à nossa volta. É preciso observarmos se ou não tudo se orienta dentro destes princípios divinos que Jesus colocou e que esta passagem do Evangelho, estas duas passagens do Evangelho, nos apresentam com tanta clareza. Que saibamos
estar atentos e observar, sendo sempre bons observadores, para que não nos deixemos cair, por vezes, naquilo que se costuma dizer o conto do vigário. Durante muitos séculos era prática poder-se comprar, pagar as orações, comprar bulas para obter determinadas benesses espirituais e a humanidade foi pensando que dessa forma poderia enganar a Deus ou poderia encontrar na vida depois desta vida material um lugar melhor para a sua alma, para o seu espírito. Se assim fosse, Deus era discricionário, era injusto, porque teria dado a possibilidade àqueles que tudo pudessem, que tivessem riquezas, que tivessem posses, para obter essas benesses, enquanto aqueles que viviam na pobreza e na miséria não teriam essas possibilidades. Quando nós raciocinamos sobre estas práticas, nós vemos que elas são práticas dos homens, não são práticas de Deus. E nestes textos do Evangelho, nós vemos a recomendação que Jesus nos deixou de dar de graça o que de graça recebemos. Porque estas questões que têm a ver com o espírito, elas não são adquiridas através do nosso estudo ou da formação ou da obtenção de um diploma para poder depois aplicar esses conhecimentos. Não, eles são recebidos de graça porque Deus sabe aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada e muitos vimos com essas faculdades. De cura, mais raros, mas com faculdades mediúnicas que ajudam a libertar outros companheiros sobre influências de outros espíritos, de poder ver, muitas das vezes, e ouvir aquilo que são orientações, que são mensagens que podem ajudar a consolar, a orientar aqueles que vamos ainda marchando na nossa trajetória evolutiva. Somos vários aqueles que temos essa faculdade. E aquilo que Jesus nos alerta nesta mensagem é que nós não devemos comercializar isto. Ou seja, não devemos fazer disso o nosso ganha-pão, o nosso sustento. Porque isto não foi nos concedido com esse objetivo. Se nós recebemos esta faculdade, este dom, como vinha nas leituras, é porque assim necessitamos de aprender a utilizá-lo da melhor forma em benefício dos outros. Nós vemos, infelizmente, muita gente a buscar auxílio para os seus problemas, pagando fortunas por aquilo que lhes vão dizendo e lhes vão mandando fazer. E se assim fosse o caminho, estaríamos outra vez a olhar para um Deus injusto, pois quem não tem possibilidades de pagar não obteria esse benefício. Então nós temos que raciocinar sobre as coisas e temos que pensar que se os apóstolos, se Jesus curou várias pessoas, era porque aquilo que era a causa que originou esse problema havia cessado. Tinha chegado ao fim aquele período daquele espírito passar por aquela expiação, por aquela doença, por aquela paralisia, por aquele problema. E então, como já tinha expiado, já tinha saldado os seus débitos de existências anteriores, ficou liberto
daquele problema. Isso não significa que tenha ficado liberto para sempre. Porque nós vemos muitos relatos na literatura espírita que nos vêm trazer muitas informações sobre aquilo que aconteceu a muitos daqueles que Jesus curou, e nós vemos que depois de curados, eles continuaram numa vida de erro, numa vida de prazer, numa vida de busca apenas daquilo que eram os interesses materiais. E, portanto, voltaram novamente a adoecer, porque a cura do corpo não significa a cura da alma. Então, é importante que nós refletamos sobre isso. Nós temos exemplos de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e de outros espíritos que tiveram, enquanto na sua vida física, essas faculdades e as utilizaram de graça para o bem daqueles que buscavam o seu auxílio. E através dessa mediunidade, dessa faculdade, foi possível não só curar algumas das pessoas que os buscaram, mas fundamentalmente esclarecer, consolar, ensinar aquilo que deve ser a nossa conduta. Então, nós devemos perceber que todos temos em nós essas potencialidades, porque elas são próprias do ser que nós somos. Possivelmente ainda não despertaram na nossa existência atual. Noutros casos, já despertaram. É uma prova que nós temos de saber utilizar essas mesmas potencialidades a benefício dos outros. E a oração é algo que todos podemos fazer, independentemente do dom da mediunidade. Porque a oração, como Jesus nos ensinou, é, acima de tudo, uma conversa, um diálogo com Deus, com Jesus, com Maria, com aqueles a quem nós dirigimos o nosso pensamento. E nesse diálogo nós devemos usar de palavras simples, de expor aquilo que são os nossos mais sinceros sentimentos, preocupações, fazer os pedidos que muitas das vezes achamos que seria a solução para os problemas. Mas Deus, que é nosso Pai e que nos ama, sabe exatamente o que cada um de nós necessita. Porém, devemos continuar a praticar a oração. Praticar a oração por nós, mas também pelos outros, dirigindo-lhes as nossas preces, os nossos pensamentos, sem que isso tenha nenhuma intenção que não seja unicamente o bem, a ajuda, e não o comércio. Porque Jesus explicou nesta passagem, e a espiritualidade depois com o comentário que ouvimos, mostra que não é por nós pagarmos ou por pedirmos a outros que orem por nós que nós vamos ser atendidos. Deus sabe o que precisamos, Deus nunca nos desampara. Nós é que muitas das vezes achamos que aquilo que é melhor para nós é determinada coisa, determinada situação. E pedimos, e ela não se concretiza, porque naturalmente não é aquilo que nós necessitamos. Então que nós possamos continuar a meditar e a refletir sobre estes ensinamentos de Jesus, para não sermos depois ludibriados, enganados, como ouvimos há pouco, cair no conto do vigário e deixarmos muitas das vezes nos influenciar
por essas práticas e muitas das vezes pagarmos e ficarmos com aquilo que muitas das vezes faz falta para a nossa vida. Não é pelo pagamento que nós vamos ser atendidos. Não é por fazermos mais sacrifício ou menos sacrifício, ou mais esta promessa ou aquela, que Deus vai ouvir mais as nossas súplicas ou os nossos pedidos. Ele sabe o que necessitamos e, portanto, que nós aprendamos a também compreender que as dificuldades, as aflições, os problemas existem, porque eles são importantes para nós nos modificarmos e para nós saldarmos os erros que cometemos em existências anteriores. Então, que possamos nestes nossos evangelhos praticar a oração, habituar-nos a falar com Deus, a falar com a espiritualidade maior, a desabafar aquilo que nos vai na alma e não andarmos, como ouvimos também na leitura, como faziam os fariseus, de volta das viúvas ou das pessoas ignorantes ou mais como é que se diz, inocentes, e que muitas das vezes são enganadas e são usurpadas daquilo que lhes faz falta. Graças e louvores, meu Deus, nosso Pai, pelas bênçãos e por tudo que nos deste e tudo que nos dás a cada instante da nossa vida. Graças e louvores por nos teres enviado Jesus, nosso Mestre, nosso doce bom pastor, para nos ensinar qual o caminho por qual nos devemos conduzir, para chegarmos a Ti que tudo nos dás, nos deste o mundo terra para nós vivermos e que nós tratamos tão mal. Temos que seguir Jesus, mas nós, tantas e tantas vezes, esquecemos os seus ensinamentos, damos mais atenção às coisas da matéria. Ajuda-nos, Senhor Jesus, Tu que és o nosso Mestre, a termos o discernimento, a termos a vontade sincera em mudarmos, em aprendermos os Teus ensinamentos, como este que ainda hoje ouvimos, mas outros, e a colocarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, porque só seguindo a lei que é de amor é que nós conseguimos evoluir. Ajuda-nos, Divino Amigo, a fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e só amando nós conseguimos fazê-lo. Ajuda-nos a mudar cada dia, a sermos cada dia, nem que seja um pouco apenas, mas melhores do que na véspera. Ajuda a todos, Senhor. Ajuda-nos a olharmos uns para os outros, com olhos de irmãos que somos, para assim nos tornarmos mais compreensivos, mais tolerantes uns com os outros, mais indulgentes, Senhor Jesus, para praticar essa caridade moral uns para com os outros e ajudarmos uns aos outros sem esperar nada em troca, orarmos uns pelos outros e assim, Senhor, de mãos dadas, todos, sem cor, sem raças, sem credos, como irmãos apenas, ajudando-nos uns aos outros, modificando-nos uns aos outros também. Nessa interajuda, nós vamos conseguir mudar e começar a amar para construir a paz dentro de cada um de nós, para que assim possamos irradiar, exemplificar para aqueles que nos rodeiam e assim em conjunto, cada um com a sua modificação, nós vamos
também construindo um mundo melhor, um mundo rumo à paz. Queremos pedir nesta noite também a vós, Senhora, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, de todos os sofredores, de todos os caídos, vos pedimos, Senhora, que vás mais as tuas falanges, onde há guerras, e ajudes os homens a acabar com a guerra. Ajuda, Senhora, e ajuda a todos que estão a sofrer por causa dessas guerras, Senhor, que só levam destruição, morte, sofrimento, dor nos dois planos da vida. Leva de nós as nossas vibrações de amor, a nossa prece, e que possamos contribuir para ajudar, Senhora, todos esses irmãos que sofrem. Leva de nós, multiplicai, e meu Jesus, para que todos possam sentir alívio, possam sentir esperança, possam vos encontrar no seu caminho. Derramai a paz sobre todos, sobre toda a terra. Que assim seja, Senhor Jesus e Nossa Mãe Santíssima. Página 11. Jesus. Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, no teu amor dá-nos guarida. Jesus, no teu amor dá-nos guarida. Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. É agora a hora de bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga que connosco esteve neste Evangelho
fluidificou, magnetizou para todos nós. Aproveitemos estes momentos para continuar em harmonia, em paz, no nosso lar, em família, dialogando, resolvendo as questões que temos para resolver. E lembramos que os textos que são escolhidos para o nosso Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, portanto, se quiserem ter acesso a eles previamente, poderão fazê-lo assinando o jornal e recebendo-o comodamente em vossas casas. Para isto basta enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando as informações para se tornarem assinantes do jornal. Nós vamos despedir-nos, lembrando que amanhã estamos de volta com mais uma palestra pelas 20h30 e na sexta-feira, na nossa associação, novamente no mesmo horário, com mais uma reunião doutrinária. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus os abençoe.